Bem-vindos a mais uma aula. Essa é a nossa 7ª aula, a nossa última em termos de conteúdo da disciplina de eventos cerimonial e protocolo. Hoje nós vamos falar sobre cerimonial de conduta, um assunto importantíssimo que envolve certas particularidades. Por exemplo, a questão da etiqueta. O que é etiqueta? O que vocês acham que é etiqueta? Temos a bibliografia que nos diz que é um conjunto de principais hábitos e costumes. Questões históricas estão envolvidas nessa questão da etiqueta. Devemos observar como a pessoa se comporta no âmbito público, porque nós somos diferentes. No âmbito privado, nós temos certos comportamentos que nós não temos no âmbito público. Então vai depender, claro, da cultura de cada país e de cada povo, como se comportar no âmbito público, principalmente quando nós falamos de eventos, cerimônias, solenidades. Como é que as pessoas devem se comportar. Então essa é a etiqueta, como devem se apresentar, como devem falar, como devem comer. Isso é muito importante. Então a apresentação, por exemplo, de pessoas, como se apresentam umas às outras, ou a autoapresentação, isso deve se levar em conta, que é uma questão de etiqueta, podendo haver envolver também certas questões de protocolo. Então é importante, Algumas recomendações que nós chamamos a atenção. Primeiro, apresente o menos importante ao mais importante. A pessoa mais importante é aquela que deve estender a mão. Principalmente, vamos usar uma entrevista de emprego. Quem deve estender a mão primeiro? Quem está entrevistando, e não quem está sendo entrevistado. É um exemplo. Algumas recomendações para além dessas. Mencione o nome, cargo, função, e acrescente a forma de tratamento. Por exemplo, este é o Sr. Abel Souza, diretor financeiro. Nunca mencione ex-diretor financeiro. Diga sim, diretor financeiro de tal ano a tal ano. Exemplo, este é o Sr. Abel Souza, diretor financeiro de 2009 a 2019. Nunca utilize isso, de bom tom. A questão, por exemplo, da autoapresentação. Como é que você se autoapresenta como organizador do evento? Cumprimentar de início, bom dia a todos. Declinar o nome completo e a função ou cargo. Senhor fulano, função ou cargo. Ou fulano, função ou cargo. Falar do assunto a que veio, ser objetivo, agradecer no final, entregar o seu cartão pessoal e encerrar a fala. Então essa é uma abordagem, uma autoapresentação seguindo os pormenores da questão da etiqueta. Também há na bibliografia para vocês se aprofundarem mais sobre essa questão da apresentação e da autoapresentação. Diversos livros de eventos falam, é muito importante essa questão que o organizador do evento saiba ou treinar o seu pessoal a saber fazer essa apresentação. Por outro lado, são 3 grandes itens importantes para a gente pensar no cerimonial de conduta. O segundo é o traje. Quais são os trajes específicos para determinados eventos? Isso vocês já devem ter tido contato, mesmo que não sejam organizadores de eventos públicos, eventos de maior porte, eventos sociais da vossa família, já devem ter tido contato com essa questão do traje adequado. A importância dessa questão do traje, vestes, indumentárias, está no contexto que elas nesse contexto de comunicação visual, de comunicação semiótica, você consegue, através, também pode conotar a questão da educação, do status, nível social, estado de espírito, para além de tudo isso, respeito e consideração às pessoas. Quando você se arruma, quando você se traja corretamente para um determinado evento, você está mostrando respeito para esse evento, para as pessoas que estão nesse evento. Então, por isso, foi-se designado, também uma questão histórica e cultural, designado determinados trajes para determinados eventos, a depender da formalidade de cada um deles. Por exemplo, o traje mais formal é o chamado traje a rigor ou gala.
também chamado de black tie. É o famoso black tie, soirée, habillé, né? Esse é o traje que traz maior formalidade, ele vai ser destinado a eventos, né, noturnos de grande formalidade, né? E aí você, onde o rigor é absolutamente necessário, e você vai ter para o homem, né, ou né, o fraque, né, a gravatinha, né? Para a mulher você vai ter o vestido longo, né? Então, no caso do homem vai variar, né? O smoking, né? Fraque, né? Com ou sem colete. Para a mulher, né? O longo, que envolve algum brilho, né? Alguma sofisticação, sobretudo nos tecidos, né? E aí você vai ter um segundo, né, traje um pouco menos formal, porém ainda formal, que é o passeio ou social, também chamado de alto esporte ou passeio completo, tá? Usado em ocasiões formais, mas um pouco menos solenes. Então, para o homem, né, você tem o terno completo com gravata, tá? Para a mulher, você tem o longo ou o midi, ou acima do joelho, geralmente, né, na altura do joelho, né? Sofisticação também nos tecidos, mas há uma permissão no passeio completo para não ser necessariamente longo, pode ser ao nível, né, do joelho, ou também um terninho feminino, é possível se colocar no passeio completo, tá? Depois nós temos o passeio social para tarde, né, para manhã ou tarde, que é um pouco diferente do passeio completo para noite, né? O passeio, né, para o diurno, né, período diurno, né, para o homem ele envolve um terno, mas ele envolve, né, ele não necessita de gravata, você precisa ter a gravata, né, só um blazer bem composto, né, já, né, traz essa questão, uma questão mais sofisticada para a mulher, né? Um vestido, às vezes um pouco mais fluido, tecido um pouco mais fluido, mais claro, cores um pouco mais claras, geralmente são usados, o preto e o azul marinho já ficam um pouco mais de lado, né, nesse caso. E temos um terceiro, né, que é o traje esporte, né, casual, utilizado em ocasiões que não necessitam formalidades, né, você vai arrumadinho, porém não necessariamente formal, né, os homens podem levar uma calça jeans, um blazer esportivo, uma camisa, né, uma mulher pode ir de saia, calça, né, uma blusinha mais arrumada, enfim, uma roupa, na verdade, a roupa esporte, chamada roupa esporte, é a roupa utilizada, por exemplo, para o trabalho, né? Normalmente para quem não utiliza terno, né, para o homem, é a roupa de trabalho, né, para a mulher também. Então, a questão é evitar sempre, né, nos eventos, saias curtas para a mulher, decotes, né, muito grandes, enfim. E a questão da sofisticação, né, diz respeito a exatamente isso, né, a evitar certas peças que mostrem muito o corpo, seja para o homem, seja para a mulher, né, ou muito justas ou extremamente largas. Então existem esses pormenores mesmo para o esporte, né. Depois temos, né, o terceiro pilar aqui, né, saber falar, saber se apresentar. 2, saber se vestir, se trajar, o dress code adequado. E o terceiro, né, saber se comportar à mesa. E para o organizador do evento, saber qual tipo de mesa, né, você vai oferecer para determinados eventos. Qual tipo de serviço você vai oferecer para determinados tipos de eventos. Então nós temos, né, o serviço, né, mais formal, utilizado nos eventos mais formais, nas solenidades, que é o serviço à francesa, né? Prima pela sofisticação, primeira questão, prima pela sofisticação, as mesas em múltiplos de 4, o menu é a grande diferença, é um menu extremamente elaborado, com carta de vinhos, né, com pratos mais sofisticados, né, é o principal diferencial desse serviço, né? Então esse é o mais formal, serviço à francesa. Depois temos o serviço à inglesa, direto e indireto. O direto
ele é muito parecido com a francesa, pois o garçom também serve o prato e sabe dispor a comida no prato também. Só a diferença é a composição da mesa, né? O indireto é quando há um guéridon ao lado, um carrinho ao lado, né? E o garçom, né, coloca e o garçom serve o prato, né? E o serviço muito utilizado nos eventos menos formais, que é o serviço à americana, né? Que é o serviço de buffet. Convidado se serve, né, sozinho. Os garçons, eles existem para servir as bebidas e retirar os pratos usados, né? E também há um outro tipo de serviço, que é o serviço franco-americano ou empratado, que ele é muito utilizado em eventos formais, porém, né, que exige, né, uma certa rapidez, né, porque com muitos convidados você consegue servir todos ao mesmo tempo, porque sai tudo da cozinha já empratado, né, e vai para a mesa. Então, o serviço de empratado, ele é bastante funcional, sobretudo quando você fala de eventos, né, com um grande número de pessoas e um pouco mais formal. Então, essa foi a aula de hoje, né? Na próxima aula nós vamos fazer uma revisão geral da disciplina. Espero que vocês tenham gostado até aqui do conteúdo e bons estudos para vocês. Até a próxima!